Aprendendo com os índios brasileiros. As palavras, 521 anos de conversas. Oi, hoje eu queria apresentar para vocês esse livro aqui, ó. O Tupi que Você Fala, de Cláudio Fragata. Eu vou ler junto com vocês, vamos lá? O Tupi que Você Fala, Cláudio Fragata, ilustrado por Maurício Negro. Aposto que você sabe falar tupi, e eu provo aqui. Você entende quando dizem guri, jabuticaba, jabuti? Sabe que bicho é quando falam sagui, tamanduá ou siri? E sucuri, jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca ou tatu? Sabe que fruta é? Se falam caju, guaraná, guaraná é uma fruta. Pitanga, que delícia, conhece pitanga? Ou maracujá. Sabe o significado da palavra abacaxi? Então, tudo isso é tupi. Também é tupi samambaia, sabiá e paçoca. Paçoca de amendoim, paçoca de carne seca com farinha. E piranha, taquara, perereca, taturana e pepeca. Você entende quando falam pororoca ou faz cara de boboca? Se falam saci, você sente um arrepio e escuta um assobio. Viu? Como você entende tudo, sim senhor, sem precisar de tradutor? Você já falava tupi e não percebia, mesmo falando todo dia. A gente fala tupi. Não, a tia Lu não ficou doida. É claro que a gente fala português. E por que nós falamos a língua portuguesa? É nela que aprendemos a pensar primeiro. E aí é quando a gente aprende a pensar, logo depois a gente aprende a falar a língua portuguesa. E depois a gente aprende a escrever a língua portuguesa para ler o que a gente escreve, o que os outros escrevem em língua portuguesa, não é? E por que a gente fala português? Nós falamos português porque no dia 22 de abril de 1500, há 521 anos, o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Eles chegaram aqui nas praias da Bahia, ali perto de Porto Seguro, e descobriram que aqui havia uma terra muito bonita, muito grande, muito desafiadora. E nesta terra moravam pessoas de vários povos diferentes, que eles só foram conhecendo à medida que foram entrando na terra brasileira, que, é claro, ainda não se chamava Brasil. Eram vários povos, né? De várias tribos diferentes, várias nações diferentes que moravam aqui, que viviam aqui há milênios nas terras das Américas e nas terras do Brasil, porque o Brasil fica no continente sul-americano, continente americano, um dos últimos continentes a ser descoberto no mundo, e o Brasil foi descoberto aí em 1500 pelo navegador português Pedro Álvares Cabral, que trouxe sua comitiva de pesquisadores, de ilustradores, de escrivãos, e trouxe essas pessoas para cá
para ver o que tinha aqui, né? Um desafio, um grande desafio. E assim, os pesquisadores portugueses, eles começaram a conversar com os índios ao longo dos anos. Muitos anos se passaram e eles começaram a conversar, e nessas conversas, mesmo os índios falando uma língua diferente e os portugueses falando português, né? A gente pensa que não se entende, mas pessoas se entendem. Mesmo que elas falem línguas diferentes, pessoas podem se entender. É só ter boa vontade. É verdade. E assim, nas conversas que primeiramente eram sem entender, começaram a entender, comparando sons com objetos, sons com figuras, e assim eles foram se entendendo ao longo dos anos. É claro que isso levou um bom tempo, e até que os pesquisadores portugueses conseguissem ensinar o português aos índios e os índios conseguissem ensinar o Tupi-Guarani aos portugueses que chegaram ao Brasil, que passaram a viver no Brasil, que foram chegando ao Brasil ao longo dos anos. Esses índios ensinaram e os portugueses pesquisaram, registraram muitas palavras no Tupi-Guarani. Tupi-Guarani era a língua geral falada por quase todos os povos aqui da região do Brasil, da região, né, mais próxima aqui da América do Sul. Essas tribos, esses povos, esses vários povos, cada um tinha sua língua, obviamente, mas eles falavam uma língua geral, que era muito semelhante para se entenderem. As tribos diferentes, os povos diferentes, né, também falavam uma língua geral, uma língua que era comum a todos eles. Eles falavam essa língua para se entenderem. Os portugueses descobriram, entenderam e anotaram, registraram o Tupi-Guarani. É por isso que o português que nós falamos aqui no Brasil é bem diferente do português falado lá em Portugal. Lá eles não conhecem muitas palavras que nós usamos aqui. Primeiro porque são palavras do Tupi-Guarani, que só tem aqui. Palavras também que são nomes de coisas que só tem aqui. Então, apenas assim os portugueses que têm mais convivência, né, com o Brasil, com as palavras do Brasil, é que entendem o significado dessas palavras, mas muita gente conhece, tá? Então, nosso português tem algumas palavras diferentes do português de Portugal e do português de outros países, né, que falam português também. Angola, Moçambique, Serra Leoa, Cabo Verde, são países, Timor-Leste, que falam a língua portuguesa, e algumas cidades lá da Índia e algumas cidades lá da China também falam a língua portuguesa, verdade. Algumas províncias pequenas lá da Índia e da China falam a língua portuguesa também, porque também foram descobertos pelos portugueses, assim como o Brasil. E assim, hoje comemoramos aí os 521 anos da descoberta do Brasil pelos portugueses e desse conhecimento, desse primeiro contato da língua tupi com a língua portuguesa, que fez a gente falar português com tupi, que é o português do Brasil.